como mudar de vida. Qual o passo a passo que leva tantas pessoas a mudarem de vida, seja a nível profissional, seja a nível de relacionamentos, seja a nível pessoal, a nível do nosso corpo. Então, eu passei por todas estas mudanças. Eu saí de um emprego das 8 às 6 para um emprego que me dá liberdade de tempo, ou seja, o meu negócio, aquilo que eu criei. Eu vivia em relações tóxicas e eu encontrei o homem da minha vida. Eu vivia em altos e baixos a tentar mudar o meu corpo e eu consegui finalmente emagrecer, perdi 7 quilos e nunca mais os voltei a ganhar, consegui ser consistente. E hoje eu vou trazer-vos aqui o passo a passo que tu precisas. É muito simples. Se tu fizeres estes 3 passos que eu te vou falar aqui hoje, tu vais conseguir mudar a tua vida. Então, o primeiro passo é a clareza. Ter clareza sobre aquilo que queremos. Inês, mas eu não sei ainda o que é que eu quero. Então, vamos começar pelo seguinte passo. O que é que tu não queres mais? O que é que está na tua vida que não te deixa feliz, que tu já não queres mais? E depois tu vais entender o que é o oposto disso. Então, por exemplo, eu vivia em relações tóxicas e eu não queria mais sentir-me que eu estava sempre a mudar e a deixar de ser quem eu era para caber naquela relação. Então, o oposto da relação tóxica era isso. Eu era a mulher que estava sempre a começar dietas, a deixar dietas, não era consistente, em convívios era descontrolada. Qual é o oposto? Uma mulher controlada, uma mulher que começa e não desiste, uma mulher que gosta daquilo que faz. Eu estava num trabalho das 8 às 6 e eu queria um trabalho com liberdade de tempo. Então, qual é o oposto disto? É eu encontrar algo que eu possa fazer que me permita ter essa liberdade de tempo. Então, nós sabemos qual é o oposto. Podemos não saber ainda exatamente aquilo que é. Eu não sei exatamente qual é a pessoa que eu vou encontrar, eu não sei exatamente qual é o trabalho que eu vou criar, eu não sei exatamente qual a dieta ou qual o treino que eu vou fazer, mas eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. Eu sei que não quero mais estar neste ponto A, tenho esta clareza e tenho um ponto B. E qual é aqui o segredo desta clareza? É nós focarmos-nos em quem nós precisamos de ser para alcançar aquele objetivo. O que é que alguém que já chegou aqui neste ponto B, o que é que fez? Como é que pensou? Como é que agiu? Como é que se sentiu? Como é que se sente, inclusive? Então, começar a perceber qual o processo de pessoas que já vieram deste ponto A para este ponto B, que é exatamente isso que eu te estou a fazer aqui. Eu já estive no ponto A, estou no ponto B e estou a passar-te aqui esse passo a passo. Então, se eu era uma pessoa que não tinha consistência, não era controlada, não era disciplinada, o oposto disso é precisamente uma pessoa controlada, uma pessoa disciplinada, uma pessoa determinada, consistente. Então, para eu ser uma mulher magra, não é? Como eu queria ser, eu tinha que desenvolver essas características, eu tinha que desenvolver essas habilidades. Então, não é sobre ter o corpo, é sobre que habilidades e que características eu preciso de desenvolver que me vão levar até este corpo. Se eu quero sair de um emprego das 8 às 6 e criar o meu próprio negócio, então o que é que uma pessoa que quer criar o seu próprio negócio faz? Ela tem que estudar, ela tem que sacrificar o presente em prol do futuro, ela tem que estudar. Então existem várias qualidades e características que temos que desenvolver para ser quem queremos ser. Não é sobre o ter. O ter vem como consequência do ser. Então o primeiro passo é termos clareza do que é que precisamos de desenvolver em nós para nos tornarmos na pessoa que tem aquilo. A pessoa tem aquilo porque desenvolveu determinadas características em si. Porque todos nós começamos aqui, do zero. Inclusive, as melhores histórias das pessoas mais famosas, com maior sucesso, não vinham sempre
do topo. Começaram sempre, até a maioria delas, de situações de pobreza, de situações com poucas condições. Mas aquelas pessoas desenvolveram-se até chegar ali. E quando nós desenvolvemos e aprendemos a desenvolver essas capacidades internas que só dependem de nós, nós entendemos que podemos ser quem nós quisermos ser. Não existe um limite. Se tu podes, se só depende de ti alcançares determinado ponto B, é completamente possível tu seres quem tu quiseres. Então, neste ponto de clareza, tu precisas identificar quem tu não queres ser mais, quem é que tu queres ser, como é que tu pensas e como é que tu queres passar a pensar, como é que tu ages e como é que tu queres passar a agir, como é que tu te sentes e como é que tu te queres passar a sentir. E esta consciência, esta clareza, vai inclusive fazer-te entender o porquê de tu não estares ainda aqui. Se uma pessoa que está aqui no ponto B, ela é grata, porque é que tu, enquanto estás aqui, ainda não és grata também? Não esperes ter algo para seres. Começa por ser, para depois teres, em tudo na vida. Então, quando tu defines muito bem a pessoa que tu queres ser, tu consegues trabalhar essas características e, consequentemente, o que tu queres ter virá até ti. Existe o segundo passo, que é então o passo da reconstrução. Como é que eu vou trabalhar estas habilidades? Quando nós queremos uma coisa, mas parece que é difícil alcançar aquilo, é difícil mudar, isso tem a ver com o nosso subconsciente. Portanto, a clareza, ela trabalha a parte consciente, que é aquilo que nós realmente queremos, mas os nossos hábitos e quem nós somos, aquilo que nós acreditamos, está no nosso subconsciente. Todas as nossas crenças, tudo aquilo que nós acreditamos e fomos adquirindo através das experiências que fomos vivendo, estão no nosso subconsciente. Então, as nossas ações, elas vão sempre na direção do nosso subconsciente. Quando nós queremos fazer algo, nós repetimos, nós criamos um hábito e aquele hábito começa a tornar-se parte de nós. Todos os dias nós lavamos os dentes, nós repetimos até se tornar um hábito e hoje em dia isso é completamente natural, está enraizado em nós. Então, um hábito é formado através daquilo que nós acreditamos, daquilo que começamos a fazer e depois torna-se parte de quem nós somos. Começa a ser automático. Não é à toa que nós dizemos, eu vivo em piloto automático. Porquê? Porque fazemos exatamente as mesmas coisas todos os dias, sem nos darmos conta e sem pensarmos. É como às vezes vamos num caminho de casa para o trabalho, de trabalho para casa, vamos distraídas nos nossos pensamentos, mas vamos ali a conduzir quase que no piloto automático. Às vezes passamos por um determinado sítio, eu já passei por aqui, ou melhor, passamos pelo sítio e depois já passei por aquele sítio, nem me lembro, já cheguei ao trabalho, nem dei conta do tempo passar. Porquê? Porque estávamos ali no piloto automático. Mas então, neste ponto de situação, nós queremos deixar este piloto automático. Então, para deixar este piloto automático, a primeira coisa era a clareza, perceber que não queremos mais continuar neste ponto A, para depois começar então a agir na direção do ponto B. Como quebrar o hábito? Como quebrar o piloto automático? O piloto automático é quebrado com consciência. Para mudarmos, precisamos de quebrar hábitos, quebrar padrões. E quando nós queremos algo, mas o nosso subconsciente diz algo contrário, cria-se uma resistência e torna-se muito difícil mudar. Por exemplo, quando eu digo que quero emagrecer, mas internamente eu acredito que emagrecer é muito difícil e preciso de um sacrifício muito grande, preciso de comer salada, o que for, inconscientemente, sempre que eu quiser emagrecer, eu vou associar àquilo e vou sabotar-me. É assim que funciona o nosso subconsciente. Ele sabota-nos. Ele vai sobrepor-se
àquilo que nós queremos. Então, quando tu queres algo, mas tu não consegues, significa que tu tens que mudar algo no teu subconsciente, em quem tu és. E como é que nós podemos alinhar quem nós somos com aquilo que queremos? Isso faz parte da nossa identidade. Então, nós temos que começar a convencer-nos de coisas contrárias, ou seja, quebrarmos crenças. Se eu acredito em algo e aquilo me limita, eu tenho que desconstruir essa crença para conseguir alinhar aquilo que eu quero com aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, não é? Que está dentro de mim, costuma ser automático, mas que eu quero acabar com esse automático. Eu quero criar algo dentro de mim que vá na direção daquilo que eu quero. Então, precisamos de convencer-nos do contrário. Precisamos de começar a contar narrativas para nós mesmas diferentes daquelas que nós acreditamos. Então, vamos supor que eu quero sair do meu emprego e criar um novo emprego. Eu tenho de acreditar que é possível. Se eu estou no meu emprego das 8 às 6 e eu acredito que eu nunca vou conseguir criar o meu próprio emprego, porque quem cria esses empregos são pessoas muito inteligentes, são pessoas que já têm uma condição muito boa. Isso é uma crença que existe muito. Quando eu alcançar aquela condição, eu conseguirei fazer aquilo. Quando eu tiver aquilo que outra pessoa tem, aí é mais fácil, aí eu já consigo. E não. As pessoas vieram do zero. Chegaram lá porque começaram com aquilo que tinham. Então isto é uma crença que tu precisas de quebrar. Se tu acreditas que tu só vais ter aquilo, ou aquelas pessoas só têm aquilo porque começaram num determinado patamar, é uma crença que te limita. E não te deixa começar do ponto onde tu estás. Então, perceber se essa crença realmente faz sentido ou não, se é verdadeira ou não é verdadeira. E isto vem na parte da clareza. A quebra de crenças, perceber quais são as crenças que temos e como quebrá-las. E neste passo de reconstrução é precisamente isso, é trabalhar nesta quebra. Como é que trabalhamos nesta quebra? Com repetição. O nosso corpo, ou melhor, o nosso cérebro, ele gosta muito daquilo que é familiar. Quanto mais familiar for para ele, seja bom ou seja mau, é aquilo que ele vai sempre tentar fazer. Por exemplo, se é familiar comeres um doce depois do almoço, o teu cérebro familiarizou-se com isso e vai pedir isso sempre depois do almoço. Mesmo que seja algo mau. Ou igual com quem fuma, enfim, e vícios. Então, nós precisamos de começar a familiarizar-nos com outras coisas, a dar essa indicação ao nosso cérebro. Como é que fazemos isso? Através de narrativas. Que história que eu quero contar-me a mim mesma? Em vez de eu contar a história de que só quando eu estiver naquele ponto é que eu vou conseguir conquistar mais, começa a contar-te outra narrativa. As pessoas que tiveram mais sucesso foram as pessoas que começaram em situações parecidas ou piores à minha. Então, se elas conseguiram, eu também consigo. Deixa-me ver o que é que elas fizeram. E repetir isto dia após dia, após dia. Até se tornar familiar para o teu cérebro. Quando se torna familiar para o teu cérebro, o teu corpo, ele faz com que confirmemos, as nossas ações fazem com que confirmemos aquilo em que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos. Então, se tu acreditares que tu podes conquistar o teu trabalho da condição onde tu estás, neste momento, tu vais começar a agir nessa direção para comprovar exatamente aquilo em que tu acreditas, ok? Então, recapitulando, temos a clareza, temos as crenças que temos que quebrar, com narrativas, para começarmos a acreditar em coisas diferentes e podermos agir nessa direção, ok? Isto faz parte o ponto da clareza e o ponto da reconstrução. Reconstrução de hábitos que vão tornar-nos na pessoa que queremos ser, que vão mudar a nossa identidade.
E este é um terceiro pilar muito importante, que é a parte da sustentação. E a sustentação, ela vem precisamente de quem nós nos tornamos, de todos estes passos, clareza, repetição, que vão começar a fazer parte de quem nós somos e, portanto, criarmos uma nova identidade através daquilo que pensamos, daquilo que fazemos e daquilo que sentimos. E quando nós começamos a transformar a nossa identidade, nós não dependemos mais de motivação, não dependemos mais de condições externas, não dependemos mais de nada à nossa volta. Nós entendemos que dependemos apenas de nós mesmas, daquilo que temos de trabalhar em nós para conseguir evoluir. Então, existe toda uma estrutura que nos leva do ponto A ao ponto B. Saber aquilo que nós não queremos, ter a clareza do caminho onde queremos começar a ir. E atenção, nós não precisamos de saber exatamente qual é o trabalho, vamos aqui pegar no exemplo do trabalho, qual o trabalho que eu quero ter, qual o trabalho que eu vou criar para sair daquele emprego das 9 às 6. Mas se eu der um passo nessa direção e se eu acreditar nisso, esse passo, esse nível de consciência que eu ganhei, vai-me abrir oportunidades, vai-me fazer ter uma nova percepção das coisas e vai alargar a minha consciência e eu vou estar apta e receptiva a novas oportunidades. E as novas oportunidades vão-me trazer outras oportunidades, outros caminhos, outros pontos de vista. E o meu objetivo final, ele vai se traçando ao longo do caminho. Ninguém acorda um dia e define o seu objetivo até ao final da vida. Nós impomos um objetivo, nós trabalhamos para alcançá-lo e quando o alcançamos nós definimos novos objetivos. Então é precisamente esse o ponto que tu queres. O teu primeiro objetivo é ires do ponto A, dares o primeiro passo para sair do ponto A em direção ao ponto B, ainda que tu não saibas qual vai ser o próximo, o ponto C, né? E o ponto D e por aí vai. Então, para tu vires para este ponto B, tu precisas apenas de um passo apenas. E é nesse passo que tu tens de focar, é nesse passo que tu tens que colocar a tua energia. Quantas pessoas tentam ir do 8 ao 80 e é tanta coisa para fazer, tanta coisa para mudar, tanta informação junta que acabam por desistir, porque parece que é muita coisa. Então, por isso é que tu deves colocar uma pequena meta. Em primeiro lugar, pequena meta. Qual é o primeiro passo? Eu sei quem eu não quero ser, sei onde eu não quero mais estar, sei aquilo que eu não quero mais pensar, sei que comportamentos eu não quero mais ter. Então, o oposto disso está aqui, no meu ponto B. E eu vou dar o primeiro passo. Como é que eu dou esse passo? É um passo em direção ao desconhecido. É aí que tu tens que acreditar nas tuas capacidades. É aí que tu tens de acreditar em ti. É aí, nesse ponto, que tu tens de repetir, repetir, repetir. Existe algo muito importante a entender e é uma característica das pessoas de sucesso. Então, nós temos que repetir as características de alguém que já está onde nós queremos estar. Característica. Eu não preciso de ver para querer. As pessoas que conquistam algo diferente, elas primeiro creem e depois é que elas veem. Elas primeiro acreditam que é possível e depois é que conquistam. Reparem, as inovações deste mundo, seja lá o que for, criar o computador, o foguetão que foi à Lua e voltou, marcas, enfim, tudo isso começou de um ponto zero. Tudo isso começou de um ponto A, onde quem criou não sabia sequer se ia conseguir, porque ninguém alcançou aquilo. Mas a pessoa teve que acreditar. E o facto de acreditar e trabalhar nessa direção fez com que ela conseguisse alcançar aquilo. Talvez a nossa imaginação ainda não esteja tão bem trabalhada, então nós temos um objetivo que alguém já conquistou. Temos ainda essa sorte, porque se alguém já conquistou, eu posso pegar nas características dessa pessoa
e eu já sei aquilo que eu tenho que trabalhar em mim. Torna-se muito mais fácil saber isso. Então, define bem aquilo que tu não queres, define bem o teu ponto B, e ele não precisa de ser o final de tudo. É apenas um primeiro passo que tu vais dar nessa direção. E depois tu precisas da parte da sustentação. A sustentação é realmente quem tu te tornas, quem tu te vais tornando ao longo do processo. E para isso é preciso persistência, que também é uma característica das pessoas com mais sucesso. Persistência. Continua a repetir algo até que algo mude. Quantas pessoas desistem no momento antes da mudança? Elas desistem. E não chegam sequer a saber que é possível. Então, continua, persiste. Se há algo que tu acreditas, vai nessa direção. Mas não te deixes influenciar pelo medo. Não quer dizer que não o possas sentir. Mas não deixes que as tuas ações sejam influenciadas pelo medo, pelo desconhecido. É no desconhecido que nós podemos criar algo novo. Só vamos saber se realmente mergulharmos ali no desconhecido, senão se temos, é a lei da polaridade. Nós temos o conhecido, que é a nossa realidade, e temos o desconhecido, que é o oposto. Ou nós ficamos no conhecido, ou nós vamos em direção ao desconhecido. Não existe meio termo. É um ou outro. E é uma escolha. E se aqui tu já sabes que não queres ficar, então só tens uma opção. Ir em direção ao desconhecido. E quanto mais consciência tu tens deste processo, mais fácil ele se torna. Porque muitas vezes o nosso subconsciente, e sobretudo na parte enquanto estamos a reconstruir esta nova identidade, o nosso corpo vai tentar sabotar-nos, o nosso subconsciente vai tentar sabotar-nos, aquelas crenças vêm ao de cima. E é aí que nós temos que persistir. É aí que nós temos que continuar. Até dar certo. Obviamente, estarmos atentas. Se algo falhou, o que é que falhou? O que é que eu posso melhorar? Como é que eu vou fazer isso? Então, estarmos sempre atentas. Mas se estivermos apenas focados no problema, em vez de estarmos focados na solução, aí não dá. Por isso é que precisamos de acreditar. Estarmos bem internamente. Quando estamos bem internamente, nós temos esta capacidade de ver as coisas com mais clareza. Perceber, ok, falhou, o que é que eu posso melhorar? Em vez de, ei, falhou, pronto, já não vou conseguir. Não. Temos que ser persistentes, temos que ter uma mentalidade da pessoa que já alcançou aquilo. Eu tenho a certeza absoluta que todas as pessoas que já alcançaram o sucesso, seja com o corpo, seja com o trabalho, seja nas relações, já passaram por situações falhadas. Não é? Eu tive que passar por relações tóxicas para hoje estar numa relação saudável. Eu tive que passar por dietas restritivas, compulsões, etc., para hoje ser uma pessoa controlada, para hoje ter a minha rotina que eu gosto. Então, em todo o processo, nós precisamos das falhas, precisamos dos erros, porque são eles que nos fazem aprender e saber direcionar melhor para onde é que nós vamos. Se estamos aqui e cometemos um erro, sabemos que então não podemos ir por aqui, vamos por ali. E se daqui der mais um erro, ok, não é por aqui, é por aqui. E por aí vamos fazendo o nosso caminho, eliminando as coisas más e focando-nos no caminho que nós queremos seguir, nas coisas boas. Portanto, clareza, reconstrução e sustentação são as 3 etapas que tu precisas de seguir para realmente mudares algo na tua vida, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, seja a nível de relacionamentos. E se tu gostavas de ter este direcionamento, se tu estás pronta para dar esse passo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Mente Criadora, um programa que eu criei com estes 3 passos que eu te falei aqui, para tu teres mais clareza, para tu entenderes o que é que tu precisas de fazer para ir na direção da pessoa que tu queres e como sustentares essa identidade até que realmente ela se torne fixa e se torne quem tu és.